Fala, Físio, beleza? Estou aqui para mais um podcast, mais um episódio. Hoje estamos com mais uma fisioterapeuta, que é a Ariane Lopes, que tem graduação de fisioterapia pela Faculdade de Medicina do ABC, é especialista em fisioterapia esportiva pelo Centro Esportivo Traumato-Ortopédia na Unifesp, no esporte, né? Uhum. Também com especialização em fisioterapia do trabalho e ergonomia, e a especialista esportiva da SONAF. Isso. Foi a primeira fisioterapeuta contratada do São Paulo Futebol Clube Feminino, é fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Basquete e também no Instituto Nitschioka. Isso mesmo, Nitschioka. Obrigada, prazer estar aqui, Fernando. Obrigada pelo convite. É um tempinho que a gente está aqui para marcar esse horário para conversar. Estou ansiosa, acho que a conversa vai ser super legal. Vamos lá. Para começar, eu novamente também fazer os meus agradecimentos por você ter aceitado o convite. E eu sempre gosto de começar o podcast falando, na verdade, perguntando o porquê você escolheu a fisioterapia, né? A gente volta um pouquinho lá na sua história para te conhecer um pouco melhor ainda também. Tá bom, eu acho que eu sempre fui atleta, né, Fernando? Mas eu nunca tive muito contato com a fisioterapia na minha vida de atleta. Até, se eu for lembrar, assim, eu falo até para os meus alunos que eu falo que quando meu primeiro contato com a fisioterapia foi um dia que eu estava num treino de handebol, que eu jogava handebol, e eu estava muito cansada, eu quis dar um miguezinho lá, falei que eu estava com uma dor no punho, e aí me levaram para fisioterapia, e foi meu primeiro contato, que foi com o profissional Danilo. Aí ele foi lá, fez uma coisinha e falou, não, tá tudo bem com o seu punho, né? E aí eu tive que voltar a treinar, e eu treinei normalmente. Durante a minha trajetória de atleta, então não tive muito contato. Então, logo que eu não, aí eu vi que eu não era muito boa atleta, então eu resolvi estudar, e aí eu tentei medicina, não fui muito bem, e aí eu fiquei meio frustrada também com o esporte, né? E aí eu falei, não, então a minha mãe chegou e falou para mim assim, falou, por que você não faz fisioterapia? Porque dentro da fisioterapia tem uma matéria que eu gostava muito, né? Porque se eu fosse médica, eu queria ser dermatologista. Ela falou, tem dermato funcional. Aí eu falei, tá bom. Aí, como eu estava estudando para medicina, eu fui uma das primeiras a passar na faculdade de medicina do ABC, no curso de fisioterapia. E aí, quando eu estava na primeira semana, Fernando, que eu vi aquelas matérias, fisioterapia esportiva, né, que apresenta tudo que tem dentro da área, quando falou de fisioterapia esportiva na primeira semana, eu falei, meu Deus, né, por onde eu estava indo, né? E aí eu decidi que naquele momento eu ia para a fisioterapia esportiva e eu tentei fazer todos os caminhos para chegar na fisioterapia esportiva, porque unia as coisas que eu mais amava, né, que eu queria, que era a parte de saúde com o esporte que sempre foi presente na minha vida. Isso aí, atleta que a gente gosta é atleta que não tem muito contato com a físio, né? Exatamente. Eu acho que naquela época, eu falo que a fisioterapia, as pessoas foram conhecendo conforme os anos, né? Isso foi há, sei lá, 20 anos atrás, né? Quando eu tinha 12, 13 anos. A fisioterapia era só o último recurso, né? Nunca vinha com nada preventivo, a gente não tinha preventivo, né? Só vinha quando era uma lesão muito grave, mas você sentia uma dor, o atleta ele tinha que engolir aquela dor e continuar a jogar. E aí, eu não sei se foi uma experiência minha, mas sempre que eu converso alguém, a gente vê que a fisioterapia ela vem atuando na parte do esporte nesses últimos 15 anos, assim, com uma mais potência, assim, com mais até valorização dos atletas, né? Isso que você falou de engolir dor, eu acho que é muito frequente, muito mais frequente em esportes menos comum, como handball, ou no meu caso, basquete, e até mesmo em categorias de menor investimento, como a categoria feminina. Sim, a gente vê, né,
muitos clubes atuais, né, eu acho que a maioria tomou consciência hoje em dia que a gente precisa ter um fisioterapeuta, né, que ele é super importante, né, mas que a gente não tem um departamento médico completo, né, isso tanto no feminino quanto no masculino. A gente vai ter um departamento médico completo em clubes de alto rendimento e em modalidades que também dão lucro para aquele clube, né. Então, hoje em dia, o que a gente vê ou a gente tem um massagista, ou a gente, né, nesse clube, e a gente tem o físio, e o físio geralmente são físios que são recém-formados, né, que ainda também não tem aquela especialização, né, no esporte, tudo isso por quê? Porque não tem investimento. Quando a gente fala de esportes em base e tudo, quando a gente fala do investimento no feminino, até em grandes clubes começaram a ter fisioterapia recente, né? Então, por exemplo, quando você me apresentou, você me falou. Eu fui a primeira fisioterapeuta a ser contratada realmente no São Paulo feminino, né? A minha trajetória no São Paulo feminino foi de 2021 a 2022. Olha que novo, né? Antes de mim, nós tínhamos a Priscila Cândido, que hoje é presidente da SONAF, e ela sempre esteve lá, atuante, né, por ela sempre estar no clube, mas ela não era contratada, ela ia para ajudar as meninas, né, então um clube que é um clube grande, que é um esporte, uma modalidade que é o futebol, mas que é uma modalidade que é a mais vista do Brasil, que masculino deve ter desde, não sei o dado certo, mas que tem há tantos anos, e o feminino tem em 2021 a sua primeira fisioterapeuta contratada, né? Então, olha como a gente vê, já começa a ver as diferenças, né? E eles ainda têm, né? Agora, se não me engano, tá... Tem, e cada vez mais está evoluindo. Eles acabaram de fazer um refis lá, né? A Priscila Cândido, junto com o presidente e tudo, né? Do São Paulo, fizeram um refis para as meninas, então está cada vez crescendo e ficando cada vez mais bonito, né? E eles tomaram essa consciência do quanto que a fisioterapia é importante, né? Sim. E eu acho que para entrar no tema também, primeiro explicar, né, que a gente estava até conversando disso. A gente vai falar sobre as diferenças entre o esporte feminino e masculino, obviamente levando mais para sua realidade de futebol e basquete, mas também a gente consegue citar, acho que também por você ter esse background de handball, também dá para a gente abordar esse tema. Mas o que o físio precisa fazer de diferente quando trata um atleta homem, quando trata um atleta mulher, né? É uma pergunta muito vasta, mas a gente pode ir cortando, né? Eu acho que primeiro a gente precisa. É uma pergunta vasta e tem muitos campos, né? A gente pode entrar em vários campos. Mas a primeira coisa, a gente sempre tem que olhar o cenário, né? Primeiro, qual é o cenário que você está, né? Se é um cenário de uma categoria de base, um cenário de uma categoria de profissional, né? Profissional, se a gente for falar de modalidades também que não são as nacionais, né, como no futebol, vamos pensar no handball, que está cada vez, né, eu não sei ainda se ele já conseguiu vaga para as Olimpíadas, ainda se está conseguindo a vaga para as Olimpíadas, mas assim, a gente tem que olhar o cenário. Se for profissional, né, a gente sabe que elas estão recebendo, aquelas meninas estão recebendo para estar ali, né. Quando a gente começa por categoria de base, são meninas também que são estudantes, né, como os meninos também, que tem que ir para a escola, tem que almoçar, né, ou os profissionais que não recebem tão bem, e essas mulheres ainda, além de terem que jogar futebol, ou jogar handball, ou jogar basquete, elas também têm que trabalhar para manter a casa, e muitas vezes essas mulheres também são mães, né? Então, o futebol feminino, o esporte feminino, né, ele tem vários cenários que o masculino não tem, né? Um deles são mulheres que podem ter uma família e podem ser mãe, e além do esporte, elas têm que cuidar de toda a casa, enfim. E tem os meninos que geralmente
são pais que também têm que cuidar da casa, né? Mas que não fica com essa sociedade, né? Essa questão de hormônio, né? Enfim, de carregar na barriga, enfim. Então, são cenários diferentes, né? Então, por exemplo, vamos lá, feminino. Então, a gente tem alterações de hormônio, né? Que a gente precisa entender quando foi a menarca da atleta, quando ela menstruou. Os meninos, eles têm uma maturação, né, na adolescência muito mais rápido do que as meninas, eles ganham força mais rápida. As mulheres demoram para ganhar essa força. As meninas, depois da primeira menstruação, o corpo, o valgo do joelho delas aumenta de 4 a 11%, né, geralmente do membro que não é dominante, né, os meninos não têm essa alteração. Então, então a gente tem alterações biopsicossociais, a gente tem alterações sociais só, né, a gente tem alterações mecânicas, então tem muitos fatores que a gente pode entrar e a gente pode falar de uma delas depois, né. Com certeza. Eu acho que para começar, assim, né, nesse grande nicho que a gente vai falar, obviamente, depois dessa fase já deu para entender um pouquinho melhor do que é o podcast, o tema, né, que a gente está abordando, mas a gente consegue falar as diferenças entre, por exemplo, as lesões, né, o que é mais comum, o que acontece mais, quais articulações. Acho que as lesões mais comuns, que é difícil de falar no geral, né, mas a epidemiologia que a gente vê muito comum, vamos falar que eu estou mais acostumada, que é o futebol feminino e o basquete feminino, né. O basquete feminino, as lesões mais comuns são entorse de tornozelo, depois vem entorse de joelho, né, e no futebol a gente tem as lesões musculares também, né. E a das meninas, né, do futebol feminino, as lesões musculares são mais comuns no reto femoral. E dos meninos, geralmente, nos isquios tibiais, né. Então a gente tem algumas diferençazinhas, assim, né, em relação à epidemiologia de cada esporte. Muito bom. Querendo ou não, obviamente pela biomecânica do esporte, para ambos não tem muita diferença, né? Membro inferior que predomina. Membro inferior, geralmente. Pelos esportes que eu estou acostumada, né? Mas aí eu lembro que uma aula que eu estava fazendo, que tinha uma questão muito grande para as mulheres, se eu não me engano foi no vôlei que eu estava fazendo essa aula, mas que o trabalho de core, obviamente, é importante para qualquer atleta, mas para mulheres é mais ainda por conta, principalmente de qualquer índice de incontinência urinária. Como que você coloca isso no seu dia a dia do esporte ou até mesmo da clínica, né? Porque é algo que com certeza qualquer mulher precisa prestar atenção, né? É engraçado porque eu acho que pelo vôlei ter muito salto, né? Muito salto o tempo todo, deve ser mais comum do que eu. Se eu te falar de casos que eu peguei em incontinência urinária que chegaram até mim, foram um ou dois bem isolados, né? Quando a gente vai fazer algum exercício de prevenção, pensando em não ter incontinência, essas coisas, a gente pensa, realmente, a gente faz a vacina, né? Então, vamos falar um pouquinho agora do basquete. Então, como que a gente atua dentro do basquete, lá na seleção, né? Então, elas chegam para nós, né, com as queixas delas, né? A gente faz toda a avaliação física com o médico, né? Então, o médico vai lá ver as lesões prévias que elas já tiveram, né? Faz toda a anamnese, descarta as red flags, faz avaliação, exames físicos, e aí elas vêm para a gente e a gente faz todos os exames funcionais, né? Todos os testes funcionais. Se a gente vê uma atleta que ela se caracteriza por alguma alteração que
que a gente entra aí na tríade da mulher, né, que é quando a gente tem ela tem baixa ingestão, ela come pouco, gasta muito, não menstrua direito, né, aí a gente começa a se preocupar. Mas se a gente for pensar em parte física, né, isolado, a gente faz um tratamento de prevenção individual, mas assim, só se ela tiver uma queixa muito, muito específica, porque senão os exercícios, né, a gente faz como se fosse, a gente classifica como vacina, né, os exercícios são uma vacina. Então a gente vê aquele grupo, qual é a epidemiologia daquele grupo, né, quais são as lesões mais comuns daquele grupo, e a gente atua nessa prevenção. Então, vamos pensar no basquete, tornozelo, joelho, durante minha seleção eu não tive nenhum caso de incontinência, né, por exemplo. E aí eu vou atuar como prevenção de parte mais mecânica do que de incontinência, mas claro que se a gente identificar naquele grupo ou naquela menina individual, porque os testes são individuais, que ela tem uma baixa resistência de core, a gente vai introduzir para que ela faça um trabalho à parte individual de prevenção, para que ela atue nessa questão abdominal, tudo. Mas sobre exercício, sobre isolado, né, vamos prevenir incontinência, não é um caso que vem muito para a gente, né, em relação ao basquete. Que bom. Agora eu fiquei curioso, é comum você ver atletas do feminino com 38, com 40 e pouco, né? Marta, Formiga, são exemplos. Como que você vê essa diferença de longevidade de carreira para um e o outro? Eu acho que nossa geração ela vem mudando, né? E o pensamento de se cuidar, fazendo preventivo, fazendo treinamento de força, fazendo exercícios de mobilidade, vem se tornando os atletas têm total consciência hoje em dia, né? Então, eu acho que esses atletas mais velhos vão se tornar mais frequentes, né? Eu acho que há uns 20, 30 anos atrás, quando a gente não tinha tanto esse trabalho, né? Até a gente só pensava que a gente tinha que alongar o tempo todo, né? Que a gente não tinha que mobilizar, que não tinha que fazer força. Não que não tinha que fazer, mas né, que era diferente. Né? O trabalho era diferente. Ficou difícil, né? Tanto que, assim, grandes nomes até no masculino, Ronaldo Fenômeno, com sei lá quantas cirurgias no joelho, né? Talvez se alguma dessas cirurgias não tivesse sido optada, né? Então, hoje em dia, está tudo muito mais avançado. Então, acho que essas atletas e atletas mais velhos vão se tornar muito mais frequentes. Então, eu acho que a gente vai ver muito atleta mais velho, né? E a Formiga, né, que eu tive contato, uma atleta que não deixou nada a desejar, assim, sempre muito atlética, muito disposta, sempre querendo fazer a parte prática, fazer a parte física, estava na fisioterapia, então eu acho que vai vir com muita frequência essas atletas mais velhas, né? E você vê as atletas do feminino mais abertas à fisioterapia, né? Porque é comum muitos atletas do masculino com um pensamento mais old school, assim, serem mais fechados para terapia, não falar, não, para mim eu faço isso, A, B e C funciona. Se você quiser fazer um C cedilha, já não vai dar muito certo. Porque eu trabalhei com masculino quando eu estava em clube, em São Bernardo, né, que é onde eu trabalhei com basquete masculino, e hoje em dia eu sou professora da FAM, né, e eu dou estágio para os alunos de fisioterapia esportiva dentro do basquete do Palmeiras, né. Então eu tenho um contato com categorias de base masculina, do sub-12 ao sub-18, e eu acho que, assim, eles são adeptos à fisioterapia, assim. Eu acho que quando a gente conversa, né, a gente explica o porquê, né, e faz sentido, tem que fazer sentido.
para os atletas, né? Principalmente categoria de base. A gente tem que explicar de uma forma até mais lúdica para entender, né? Até com a galerinha do sub-12, né? Quando eu vou fazer uma mobilidade escapular lá com eles, né? Que você tem que fazer uma abdução, eu falo, gente, isso aqui é para quem você, para todo mundo que erra a bandeja, né? Então, para esticar melhor esse braço, para ter uma melhor mobilidade escápulo-torácica, eu falei assim, aí todo mundo já aponta para um para brincar. Eu falei assim, olha, quem nunca errou uma bandeja, levanta e pode sair do preventivo. Aí eles, eu já errei. E aí eles acabam fazendo e vai começar a fazer, e faz sentido, né? Então, isso eu não acho que tem diferença entre meninos e meninas. Eu acho que os atletas em si estão tomando consciência que é super importante fazer fisioterapia e fazer o preventivo. Que bom. Uma coisa que eu pensei foi se você também tem algum tipo de dificuldade com trabalho multiprofissional. Se, por exemplo, um médico não aceita tanto do feminino, ou se o médico tem a voz maior no feminino, ou se como que é esse trabalho, se acontece de formas semelhantes no feminino e masculino, né? Porque, querendo ou não, tem a equipe de jogadores, mas também tem a equipe de comissão técnica, né? Que trabalham juntos. Eu fico até meio receosa de falar, porque eu nunca tive problemas, né? Mas eu sei que muitos casos de colegas meus que tiveram, mas eu nunca tive problema, eu sempre consegui lidar muito bem com essa situação, porque a gente tem que ser parceiro, né? Sim. O médico tem que ser muito parceiro do fisioterapeuta, o físio tem que ser muito parceiro do médico e do preparador físico, né? Então, a gente tem que andar muito junto, né? Então, se tiver alguma coisa que não combina, a gente tem que sentar e conversar e tentar achar um caminho que seja de acordo para os dois lados, né? Então, eu sempre tive isso na minha cabeça desde a minha primeira atuação como físio no esporte. Então, nunca tive problema. Eu sempre fui muito clara, e eles sempre muito me respeitaram, e eu sempre respeitei muito. Então, eu nunca tive problema, não. Sempre me ajudaram. Sim. Mas aí acho que para ambos, tanto o público atleta quanto o público de comissão técnica, a fisioterapia é uma coisa nova, que a gente precisa ensinar, acho que para a comissão técnica, como que é o nosso trabalho, como a gente pode ajudar, e para os atletas também, como a gente pode te ajudar, o que eles podem fazer diferente, como que eles podem se reacostumar, né? Porque, querendo ou não, todo atleta vem com aquilo que já funciona para ele. Parei de jogar, faço gelo no joelho que me melhora. Ou vou jogar sempre com esparadrapo no tornozelo. Vou jogar sempre com aquele... Quando eu trabalhava na D14, eles tinham vários atletas do São Paulo, do Corinthians, que eles eram obrigados a jogar de... Não é... aquele negócio que você põe no tornozelo, ele aperta assim, sabe? Arcast. Acho que, tipo, eu falava, mas precisa mesmo? Você já torceu o tornozelo? Não, mas eles pedem. Por exemplo, na NBA, todo mundo tem que entrar de bota de esparadrapo, né? É uma obrigação, né? Só que hoje, não acho que nada seja... né, todos os estudos falam que você precisa ter a preferência do atleta também, né? Não adianta eu chegar lá e falar assim para ele, olha, não faz gelo depois do treino, porque não é indicado, né, pelo protocolo, Peace and Love e tal, não sei o quê. Só que ele faz isso há 5 anos, e ele se sente bem após, para ele é super bom. Então, eu não posso chegar, né, e já tirar o gelo dele do pós-treino, né, acho que tem que ser conversado, tem que fazer sentido e ver por que ele tem dor há 5 anos, né? Eu acho que esse é o ponto, nem é o gelo o ponto, é entender por que ele tem a dor há 5 anos, né? Então eu não gosto muito desses radicalismos, né? Eu acho que tudo é conversado. Agora, por exemplo, se for um fator de risco para aquele atleta, então você falou do aircast, que era obrigatório.
Se aquele atleta já teve mais de 3 entorses e é indicado para ele o aircast, aí tem que sentar e é uma conversa, porque cada vez mais vai ficar prejudicial. Ele vai ter que usar algum tipo de acessório ali no tornozelo, né? Seja um aircast, seja né, uma bandagem rígida, mas ele vai ter que usar. E aí, se tiver ele correndo risco de uma possível lesão, aí a gente tem que conversar e talvez até sentar com a equipe médica e impor isso, né? Enfim, sim, de um jeito que seja bom para ele também. Né? Eu acho que desse radicalismo que você falou, que, né, querendo ou não existem regras, principalmente no esporte, que é uma coisa mais rápida, que precisa de resultado para ontem, que a gente precisa de resultado principalmente a curto prazo. Né, uma conversa que eu tive num podcast com o Rafa Garcia, que trabalha no Corinthians, ele falava muito, eu fiz a pós na Unifesp, mas o que me ensinou mais foi trabalhar no dia a dia, né, tendo conhecimento científico e aplicando aquilo no que dava para ser feito. E como que você consegue passar isso para os seus alunos da FAM, por exemplo, né, que você tem o seu cotidiano do esporte, seja na clínica ou em clube, né? Como que você consegue passar isso para eles? Eu acho que isso é até legal porque você falar, porque eu gosto muito de ser professora, mas eu sou fisioterapeuta primeiro, né? Então, sou professora, mas eu sou fisioterapeuta. Então, eu convivo, eu tenho os cenários, né, todos os dias, né? Quando eu vou para a seleção, ou na minha parte clínica também, né? Que estou no consultório. Então, eu consigo realmente passar a prática para eles, né? Mas realmente, né? Eu atuo com o esporte desde o segundo ano da minha faculdade, né? Então, eu vi muito a fisioterapia mudar e entender como que ela foi evoluindo e o que dá certo, o que dá errado. Só que eu posso explicar 10 vezes para os alunos, né? Isso dá certo, isso dá errado. Mas, igual o Rafael falou para vocês, eles só vão conseguir entender isso quando eles estiverem atuando realmente na prática. Quando a gente está no estágio lá, né, com o pessoal do Palmeiras, com o basquete, a gente dá todas as ferramentas, né? O que são as ferramentas, né? A gente dá todo o conteúdo, né? Então, todas as atualizações que a gente tem na ciência do que é o certo, né? A gente mostra também o que é errado, mas cada um tem sua própria linha de raciocínio para compreender e entender como que eles vão agir em cada situação, né? Então, eu concordo com o Rafael, acho que a gente aprende tudo, né, na faculdade, a gente aprende tudo, né, a gente aprende toda a parte teórica que a gente vai ter na graduação, depois a gente tem que se especializar na área que a gente gostaria, né, mas só vai entender realmente o que é o esporte quando estiver atuando. E levando a realidade de cada esporte, né, a gente está citando de 2 aqui, mas também de cada clube, né? Exatamente. Quando eu estava em São Bernardo, Fernando, eu falo para os meus alunos, né, eles falam, até nessa bateria que acabou de finalizar, né, porque são baterias de estágio, né, são 5 semanas com cada grupo de alunos. A gente faz um feedback, né, e eles falam assim, o que vocês acham, o que vocês acharam, né, eles, a gente acha que falta pouco recurso. E tem cheio de recurso, pensa, cheio de eletro, cheio de mini-bens, né, e na minha época, né, quando eu já estava lá, de estágio no time de São Bernardo de basquete, eu tinha só minhas mãos, né? Eu tinha minha mão e tinha um creme, uma pomada que eu comprava. Então, os recursos, o que são recursos, né? O recurso, ele está aqui dentro, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que uma boa cinésio, uma liberação ali no momento certo, né? Não preciso estar cheio de eletroterapia, não preciso estar com 10 buzus, não preciso ter, né? Então, eu acho que evoluiu bastante o esporte e
E o que faz a diferença, com certeza, é a linha de raciocínio, né? Então, é isso que eu tento explicar para os meus alunos, né? Eu acredito muito que a fisioterapia do Brasil faz muito com pouco, porque principalmente aqui fora eu vejo o pessoal que tem acesso a tudo isso que todos os equipamentos que você falou e mais, só que é uma fisioterapia, fala a verdade, sem graça, porque muitas das vezes não é algo que leva para a realidade do paciente, muitas das vezes é uma terapia muito passiva, porque, né, tem a máquina que faz isso e aquilo e ainda tem gelo, então o paciente fica refém do aparelho e o que funciona de verdade, a cinesioterapia, não está sendo aplicado. Então, a Você perde fisioterapia... muito a expertise do profissional, né? Você perde muito, né? Nossa, tem tanta coisa para fazer que às vezes uma sessão que nós estamos acostumados com uma sessão de 1 hora, em outros países é muito menor essa sessão, né? Que você acaba, tem tanto recurso que você não sabe nem o que fazer, né? Uhum, Então, vai parar, pensar, entender para qual caminho tem que seguir, não pensar só, nossa, preciso usar tudo que tem em volta, né? com certeza. E eu acho que a gente comentou isso um pouco no começo, mas eu quero saber um pouquinho da sua realidade, né, da sua experiência. O que você viu de diferença no investimento financeiro que tem no masculino e no feminino? A gente sabe que eu não tenho falta investimento no feminino, com certeza, né? Eu acho que isso é muito cultural, né? Eu acho que há muitos anos se vem muito mostrando muito esporte masculino, 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 né? Passando em TVs, a maioria dos esportes são masculinos e o feminino sempre foi ficando de lado, né? E hoje em dia a gente tem mostrado que os ginásios estão lotando, os estádios estão lotando com futebol feminino, com basquete feminino, e o investimento não tá chegando, né? Então a gente tem que vir investimento, precisa trazer investimento, porque se você investe, é uma coisa a longo prazo, vai dar lucro, né? Mas precisa investir. Né? Então tem uma grande diferença, falta investimento ainda, teve mudanças, mas ainda não são suficientes, então precisa vir desde a base, a gente precisa investir em clubes de base, porque é onde se constrói nossos atletas, nossos profissionais, né, e não Uhum. só pensar já quando estão no profissional, então vamos cobrar investimentos. É uma coisa que a gente vai ter, né, 13 anos depois, né, a gente teve em 2014, agora em 2027 vai ter a Copa de novo, agora de futebol feminino no Brasil, então é algo que vai ter muita relação com isso que você falou, que é um investimento a longo prazo, né, daqui 3 anos. Não necessariamente vai ter construção de estádio novo, porque no Brasil já tem bastante, mas todo esse incentivo para o pessoal ir para o estádio, tudo isso por exemplo, lembro que na Copa tinha físio que era contratado só para aquele período, né? Então acho que isso vai ser um incentivo ainda maior para trazer atletas do mundo inteiro, para trazer visibilidade, então isso vai ajudar bastante, com certeza. Sim, e temos que puxar essa responsabilidade para a gente também. Ela é cultural para os investidores, mas também cultural para todo mundo que vai assistir, né? Por que você compra ingresso do futebol masculino e não compra ingresso do futebol feminino, né? Hoje em dia, a qualidade de jogo é basicamente igual, né? Só falta tomar a iniciativa de lotar estádio, né? Então, hoje é a coisa mais linda, né? Finais de futebol feminino, Corinthians, né? Corinthians e São Paulo, Morumbi cheio, né? O estádio do Corinthians super cheio, torcida indo, as meninas ganhando. Então, é super gostoso estar, só precisa dar a chance para estar lá, né? Então, essa Com certeza. responsabilidade é de todo mundo. E aí, indo para trás do banco, você mesmo comentou, né, da sua contratação pelo São Paulo, mas acredito que você tem
olhos, né, no esporte em geral, né, não só num clube. Como você vê, se há ou se não há uma crescente de fisioterapeutas mulheres nos clubes do Brasil, né? Infelizmente, a gente vem com essa cultura de que a comissão técnica é só homem, né? Ou é muito difícil ver, por exemplo, um, um coach de um time que é mulher e é um time masculino, por exemplo. Sim, eu acho que assim, sobre a fisioterapia primeiro, né, eu acho que quando depois das Olimpíadas de 2016, né, que foi conduzida super bem para o meu parceiro de seleção, que foi o Felipe Tagiello, que teve muitos fisioterapeutas, voluntários, né, a gente, e muitas mulheres voluntárias também, né, então, hoje eu consigo enxergar bastante fisioterapeuta mulher na área esportiva, e mulheres de altíssima qualidade, não sei nem explicar como elas não estavam lá antes, né? Então, clubes de Série A, então a gente teve a Mariana, que entrou se não me engano, em outubro do ano passado, em campo, né, no Série A, no futebol masculino, né? Então foi uma grande realização, foi a primeira mulher a fazer isso. É, e, e hoje eu também consigo ver essas mulheres sendo introduzidas na base masculina para crescer e também até entrar no profissional, né? Então eu tenho uma aluna lá da FAM que também agora entrou no estágio de futebol masculino. Então a gente está ganhando espaço e os dirigentes, né, e todo mundo que fica acima, está conseguindo entender que que mulher não quer dizer que vai se relacionar com alguém por estar lá dentro do clube, né? Pelo contrário, a gente só quer ir lá fazer nosso trabalho e a gente faz com maior excelência e muito mais excelência, às vezes, do que um físio que for por indicação, né? Ser um físio homem, né? Com certeza. Acho que essa questão da indicação ainda é muito frequente no, no, no meio esportivo, mas com certeza deveria ser por merecimento, né? Para a pessoa fez o trabalho que ela deveria ter feito para estar na posição que ela está. Exatamente, a análise de currículo tem que ser igual, né? Se desse para tirar o sexo, seria melhor ainda, porque aí ninguém ia saber quem seria. Foi um currículo sem nome, né? Exatamente. O candidato número 23 foi aprovado. A gente não sabe quem é, mas ele vai chegar em algum momento. Exatamente. Aí eu acho interessante a gente voltar, né? A gente comentou inicialmente sobre a incontinência urinária, mas eu fiquei curioso também para saber como que é essa rotina de um atleta que está no processo de gravidez, né? Seja que vai entrar, perdão, vai engravidar ou já está ou estar para dar luz, como que é esse manejamento de jogos, né? De treinos, de toda essa questão no clube, né? Uma mulher atleta. Eu nunca tive contato durante a minha trajetória com nenhum atleta que engravidou durante o processo, tá? Então eu não sei até te falar como que seria, né, o tempo de pausa. Mas eu já peguei a Sassá, né, que é uma atleta da seleção brasileira de basquete, que ela foi mãe e ela conta a história dela, né, que ela achou que não ia mais jogar, todo mundo falava para ela que ela nunca mais ia jogar, e o quanto ela é hoje uma peça principal na seleção, né? Então, isso aí é uma fase, né? Lógico que tem períodos que vai ter que ter a pausa, né? Mas que essa pausa não quer dizer que seja um ponto final, né? Ela é um ponto e vírgula, né? É uma pausa de uma trajetória linda que a atleta tem, né? Então, as mulheres elas não podem achar que a gravidez é só quando para a vida de atleta, né? Mas que pode ser uma vírgula, né? E tudo pode ser planejado, né? Hoje em dia, tudo tem esse controle, né? Então,
até mesmo na relação à menstruação, né? Já puxando um outro assunto, que se a atleta gosta, por exemplo, de treinar menstruada, né, que ela se sente bem, então ela pode menstruar, mas tem atleta que não gosta de sentir os sintomas, e que você hoje tem técnicas, né, remédios, enfim, tudo que a ginecologista te passa para que ela também não precise menstruar, né? Então, hoje em dia, a atualidade te traz muita ferramenta para a mulher, né? Então, precisa ter conhecimento, e isso precisa ser passado dentro dos clubes, né? Então, precisa ter palestras educacionais, onde as atletas precisam entender que tem esses recursos, né? Não é porque hoje eu sei que tem, mas que tenho quase certeza que, sei lá, 50% da população atleta feminina não sabe que existem esses recursos, né? Então isso tem que ser dito. Então, desde a base a gente precisa construir e mostrar essas alternativas para as atletas, né? E aí você vê alguma diferença de acordo com deixa eu pensar nessa pergunta. Tá. Vamos pensar. Não, porque você comentou um pouquinho sobre o sistema, esses dados que você trouxe, né? Você comentou um pouquinho sobre o sistema hormonal. Eu queria abordar um pouquinho mais sobre Tá isso. O bom. que o físio tem que prestar atenção em hormônio? Eu tô curioso, mas eu não tô conseguindo bolar a pergunta, basicamente. A gente tem que entender, e a atleta precisa entender também sobre o ciclo menstrual dela, né? Então, a gente tem picos, né? Então, a gente tem um ciclo onde a gente tem um pico de hormônio, onde baixa o hormônio, e se a gente conseguir trazer essa educação para a atleta, para que ela consiga entender qual é a fase melhor para ela, qual que é a pior fase, para a gente conseguir com que ela esteja na melhor fase sempre, ela não precisa ter fases ruins, né? Então, isso é muito importante. Então, fazer a educação no atleta, né? E também o que acontece muito no futebol feminino é a tríade, né? Que é a tríade da mulher atleta, que é você comer menos, né? Então você tem baixa disponibilidade enérgica, calórica ali, né? Então aí você para de menstruar, né? E aí você tem uma baixa densidade óssea, né? E aí pode vir os riscos de fratura por estresse, né? Só que aí até teve um novo consenso que essa tríade ela é muito pouca, né, para a mulher, né? A gente tem várias coisas, que veio as REDs, né? E as REDs tem vários componentes que eu vou até dar uma coladinha aqui, que nada que, enfim, nesse consenso são vários fatores, lá além do comecinho que eu falei, que são várias bolinhas, né, a REDS também tem, então, que são nesses picos, né, então ela tem a diminuição, às vezes, diminuição da resposta de treinamento, diminuição de concentração, diminuição de coordenação, irritabilidade, depressão, diminuições de estoques de glicogênio, dificuldade de tomadas de decisões, diminuição da performance em esportes, endurance. Então, não sei se o pessoal consegue ver, né, mas quem conseguir ver, são essas vários fatores dentro, e não só mais a tríade, né? Então, quando a gente acha a tríade, né, a gente precisa investigar mais profundo o que está acontecendo, né, e não só ficar focado na menina menstruar, fazer a menina menstruar, mas entender o porquê, né. Eu queria entender também, minha curiosidade, se tem algum benefício também, porque querendo ou não, muitas vezes, obviamente, os hormônios vão influenciar no humor da mulher, mas muitas vezes ela consegue, eu fico curioso para ver se ela consegue usar isso ao benefício, né? Muitas vezes o humor está um pouco mais de pavio curto e consegue usar isso como motivação para jogar, como motivação para treinar, né? Às vezes é um clássico, às vezes é o time que está um tempo só empatando, só perdendo. Não, fiquei curioso sobre essa questão. Eu acho que é exatamente... É pessoal, né?
se entender. Cada atleta vai ter a sua melhor fase de como ela joga melhor. E como eu disse, é uma questão de escolha. Se eu acho que eu jogo melhor e que eu quero decidir que se numa final eu quero menstruar, ela pode decidir que na final ela quer menstruar e levar isso sim a favor dela, né? Então, mas se ela não gostar, ela também pode não menstruar. Então, hoje é questão de escolhas. Mas acho que assim, a irritabilidade, né, que foi o pavio curto, isso pode acontecer tanto no masculino quanto no feminino, né? Se você não dorme bem, você vai ficar mais irritado, ou, né, se seu pico de testosterona, enfim, pode acontecer nos dois. Então, acho que realmente essa motivação vem mais da relação, da sensação que ela tem, mas não em relação à parte hormonal, assim. Só se ela... Acho que ela não tem como... usa a favor, né? Tudo que... Enfim, sei lá, depende da motivação que estiver levando ela, mas não acho que seja em questão hormonal, assim. Porque a gente vê muito mais no papel, né, no artigo que está lá, diminuição de não sei o que, redução de não sei o que. A gente vê que tem tanta coisa para diminuir a performance que também dá para ter coisa para melhorar, né? Obviamente é uma questão muito pessoal, mas que a mulher consegue, né, dentro de todos esses fatores que reduzem a performance, ela consegue ter a vontade de dar paixão de jogar futebol, de jogar basquete e ainda ter uma performance de uma alta performance, né? E eu acho que, entrando de novo na tríade e nas redes, Fernando, isso se dá muito a cobranças, né? Acho que mulher é muito cobrada, questão de peso, questão de estar sempre de bom humor, de, né, tá lá sempre dando, e tem dias que ela não tá de bom humor, né? Então, mulher sempre muito cobrada, né? Porque assim, achei todas as redes, achei a tríade e tal, né? Mas por que tá vindo isso, né? Por quê? Da onde que tá vindo? Por que ela tá ingerindo pouca caloria? Será que é uma compressão que ela tem porque ela tá um pouquinho acima do peso? Mas será que ela tá acima do peso? Ou será que a estrutura corporal dela é aquela? Né? Então, da onde que está vindo essa cobrança? É em casa? São dos dirigentes? Está vindo do técnico? Né? Então, são coisas que a gente tem que olhar com atenção. Muito bom. Eu acho que, para finalizar, juntando todo esse conhecimento que a gente falou aqui, o que você daria de dica para alguém que quer ter um papel, seja no basquete ou futebol, até mesmo um terceiro esporte, na fisioterapia com atletas femininas? Acho que realmente entender o cenário, né? Acho que eu volto da primeira frase, bem lá no comecinho, entender o cenário. Eu acho que eu falo isso até para fisioterapeutas esportivos, né, em geral, os alunos, enfim, que até quando você muda de modalidade, você precisa entender a característica daquelas modalidades para você fazer um melhor desempenho, né? Então, quando eu fui no basquete, eu tive que entender o que era o basquete, quando eu fui para o futebol, eu tive que entender o que é o futebol, e quando eu fui, para a natação, eu tive que entender a natação. Entender os termos que eles falam, entender a biomecânica, né? Então, a gente já tem que entender como que é o esporte que você tá. E quando você vai para uma categoria, seja de base ou uma categoria profissional, você também tem que entender qual que é a linguagem daquele grupo. E quando eu vou para o feminino, eu também tenho que entender qual é a linguagem daquele, né? Qual é o cenário daquele grupo. Então, eu acho que a gente tem que entender se está sendo monitorada a fase hormonal dessas atletas, se elas sabem quando elas menstruam, se isso está sendo... se elas dormem bem, se elas estão comendo direito, se elas... então, não só ficar pensando em solucionar sintomas,
né, já quando já se tornaram, mas fazer uma boa prevenção, né, e isso começa quando você entende o cenário daquele grupo, que é fazendo uma boa avaliação, fazendo uma boa anamnese, fazendo bons testes funcionais, tentar investigar, né, igual você falou, se tem alguma coisa relacionada também à incontinência urinária, né, então tudo isso é um cenário, né, que todo mundo tem que fazer, tanto isso no feminino, mas que no masculino também tem que ser feito, não em relação à menstruação, mas também ver sobre o sono, sobre como, se eles estão bebendo água, se eles estão comendo direito, né, então, que a mulher tem essa particularidade, mas que a gente precisa olhar para os atletas como um todo, e não olhar mais só para eles como vem a lesão tardia, a gente tem que olhar isso, fazer uma bela prevenção, e dá para ser feito. Então, parar de olhar só para um joelho, para um tornozelo, e sim olhar para o atleta. Acho que se a gente tem um livro bom de biomecânica, de cinesioterapia e fisiologia, tudo isso consegue te dar o conhecimento para ser um físico que pensa e que fala. O resto a gente consegue fazer, né? E busque ajuda, né? Então, né, por exemplo, se você não tem médico no seu grupo, busque médicos que queiram ajudar, ginecologistas que estejam disponíveis, esteja disposto a aprender, nós não sabemos tudo, né? Então, se a gente precisa de ajuda, a gente precisa de uma boa equipe multidisciplinar, né? E tem que trazer isso para o clube, tem que trazer essa importância da equipe multidisciplinar. Com certeza. Novamente agradecendo pela sua participação. Eu gosto sempre de deixar no final um espaço para você falar com o pessoal, se quiser deixar algum recado, se quiser deixar... Tudo isso vai estar na descrição, mas rede social, ou se você tiver alguma outra forma de contato, ou se tiver paciente ouvindo, né, você tem um trabalho no Instituto também, então bem aberto para você. Queria agradecer, foi muito gostosa a conversa, queria falar para todo mundo, né, para os estudantes de fisioterapia, ou você fisioterapeuta, que ainda não se ingressou no esporte, quer ingressar, né, que quer atuar com esportiva, eu dou tudo o que eu tenho hoje, quero conquistar muitas coisas, a ter nunca desistido de estar aqui, sempre buscando, então eu sempre criei os caminhos, né, e quando os caminhos chegaram até mim, eu estava pronta, a oportunidade estava lá, sempre busquei ir em várias palestras, né, conhecer gente nova, mostrar a cara mesmo, e as oportunidades, elas vêm se você correr atrás. Estudar bastante, porque quando eu falo que a oportunidade, ela vem, mas se você não estiver preparado, ela também pode passar, né? Então, tem até a Adriana Santos, que foi diretora por muito tempo do basquete brasileiro, ex-atleta, campeã mundial, vice-olímpica. Ela fala que existe a deusa da oportunidade, né? E ela só quer a deusa da oportunidade, ela só tem rabo atrás, só rabo na frente. Então, se ela passa, você não consegue pegar, porque o rabo está na frente. Então, ela só tem uma vez. Então, estejam preparados, saibam o que você quer desde o princípio. E é isso, e eu queria agradecer todo mundo que quiser me procurar, é só me procurar nas redes sociais, eu estou no Instagram, com Mariane Lopes, _físio, eu respondo mais no Instagram do que no WhatsApp, ou até mesmo por e-mail, então acho que é o melhor contato que você pode ter, então eu fico muito feliz, espero poder contribuir ainda mais, qualquer dúvida, estou à disposição. Isso aí. Bom, obrigado a quem ouviu, a quem assistiu, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais para acompanhar mais conteúdo do podcast, e até o próximo episódio. Tchau, obrigada.